Olá, eu sou Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e tem-se como pretensão que este material seja utilizado no dia 16 de agosto, na aula que vai das 13 às 14h30. Esse vídeo é um dos elementos que compõem a aula desta turma, dada a situação do cenário pandêmico e aí também das aulas remotas. A intenção aqui é que o vídeo sirva como suporte dentro desse processo da aula e também essa aula se utiliza do grupo de WhatsApp e de outras ferramentas para facilitar a compreensão e a construção do conhecimento matemático. Hoje nós temos como agenda a correção do exercício que tratava a respeito de classificação de quadriláteros, falando especificamente de paralelogramos, e também iremos conversar a respeito do conteúdo que trata de trapézios e trapezoides. Sem muita delonga, a gente já vai para o nosso exercício, que estava aí na página 146, a questão da primeira até a 8ª. Nesse exercício, a gente tem aí a análise do retângulo, losango e também do quadrado, trazendo assim alguns elementos, alguns entendimentos, compreensões, e é um exercício que vai explorar bastante a questão visual. Então, peço que vocês tenham bastante atenção à tela, e se puderem acompanhar também pelo livro, fiquem à vontade, mas que vocês possam observar quando o meu mouse vai se movimentando aqui, porque em alguns momentos eu vou destacar nos desenhos elementos que serão necessários à compreensão da pergunta para poder você conseguir gerar uma resposta com qualidade, ok? Na primeira questão, nós temos então aí um comando que diz qual das sentenças são verdadeiras. Lembrando que há a possibilidade de ter várias sentenças verdadeiras, tá bom? Então vamos analisar uma por uma e tentar entender por que ela é verdadeira, por que ela é falsa. A letra A diz o seguinte: todo quadrado é um losango. Lá no conteúdo, pessoal, a gente viu algumas coisas interessantes e uma delas era isso, que o quadrado ele pega os elementos, ele pega todos os elementos, tanto do losango quanto do retângulo. Então, aqui na nossa letra A, nós podemos dizer que essa afirmação é verdadeira, tá bom? A letra B diz o seguinte: existem retângulos que são losangos. É verdade. Existem retângulos que são losangos. Isso é uma afirmativa verdadeira, isso é possível. Nem todo retângulo vai ser losango, mas existem sim retângulos que são losangos. Na alternativa C, nós temos então o seguinte como afirmativa: todo paralelogramo é um quadrilátero. Galerinha, paralelogramo é sim quadrilátero, então essa afirmativa é verdadeira, tá bom? Na letra D, nós temos todo quadrado é um retângulo. Acabamos de ver, para fazer a comparação da letra A, que todo quadrado pode ser classificado tanto como losango, como também como retângulo. O contrário nem sempre é verdade, mas sim, todo quadrado é um retângulo. A letra E diz: um losango pode não ser um paralelogramo. Opa, a gente está estudando os paralelogramos e losango, quadrado e retângulo está dentro dos paralelogramos. Então, essa afirmativa é falsa, não tem como ela ser verdadeira, tá bom? Até agora só o item E que é falso. Item F. Em um losango, os 4 lados são sempre congruentes. Sim, é verdade. A gente estudou e verificou que em um losango os 4 lados são congruentes, tá bom? Na letra G, nós temos então a seguinte afirmativa: todo retângulo é um paralelogramo. Verdade. E todo paralelogramo é um retângulo. Opa, não! Os retângulos estão dentro do grupo dos paralelogramos, mas lá também está os quadrados, está os losangos, então nem todo paralelogramo é um retângulo. Mas sim, é verdade, todo retângulo é um paralelogramo.
Fechada essa primeira questão, iremos analisar então agora a segunda questão, que traz um desenhozinho aí bem bonitinho. A segunda questão, ela diz o seguinte: quais das sentenças a seguir são verdadeiras? Só que aí ela traz um desenho para facilitar a nossa análise, para a nossa análise basear-se nesse losango que está aqui desenhado na nossa questão. E aí a alternativa A diz o seguinte: a medida do ângulo BOC, nós estamos falando desse ângulo aqui, ó, desse pequeno ângulo aqui, ó. A medida do ângulo BOC é igual a 90 graus. Sim, a gente aprendeu lá atrás, quando estava estudando, que no losango, esses 4 ângulos internos aqui, ó, todos medem 90 graus. Então, letra A verdadeira. Letra B. A medida de DAC, quem? Esse ângulo aqui, ó, esse pequeno ângulo aqui que tá bom? A medida do ângulo DAC é igual à medida do ângulo BCA. BCA, tá aqui, ó. A gente viu, não agora nesse último conteúdo, mas antes, que os ângulos alternos internos são equivalentes, são congruentes, são iguais. Então, essa afirmativa também é verdadeira. A alternativa C diz: AO, segmento de reta AO é igual ao segmento de reta OC. AO, aqui, ó, é igual a OC. Sim, AO é igual a OC, está dividido na metade isso aqui. BO é igual a AD. BO é igual a AD. Também é verdadeiro, está lá na caracterização do losango, quando a gente viu na apresentação do conteúdo, tá bom? Esses segmentos de reta são iguais, esse a esse e esse a esse. AC é igual a BD. AC é igual a BD. Opa, isso aqui não é verdade. O AC, ele não é igual ao BD. BD aqui é até maior, visivelmente, eu consigo até visualizar que ele é maior. Então, essa alternativa é falsa, tá bom? A alternativa F. O triângulo BCD, ou seja, esse triângulozinho aqui, ó. O triângulo BCD é isósceles. Lembra? O que é um triângulo isósceles? Ele tem os 2 lados iguais. E esses 2 lados eles são iguais, então essa afirmativa é verdadeira. Letra G. A letra G diz que o triângulo ABC é equilátero. ABC aqui, ó, esse triângulo é equilátero. Pessoal, nada me garante, nada me dá aqui uma certeza que esse triângulo é equilátero, tá bom? Então, eu não posso dizer que isso é verdadeiro, isso é uma afirmativa falsa. Se eu tivesse as medidas desse ladinho aqui AC, eu poderia dizer que ele é equilátero. Everton, mas o que é que eu posso ter de certeza desse triângulo? Igual ao triângulo anterior, ele é isósceles, porque eu sei que esse lado é igual a esse. Mas esse lado AC, eu não sei qual é a medida dele, então não posso garantir que ele é equilátero. Ok? Então, G, a afirmativa está incorreta. Na terceira questão, nós temos novamente um desenho para que a gente crie, para que a gente possua uma análise a partir dele, e a gente vai analisar aqui esse desenho da terceira questão. Sabendo que o ângulo BAD, ou seja, ó, esse ângulo aqui, ó, BAD, mede 100 graus, determine em graus as medidas indicadas pelas letras no losango ABCD. As letras que ele pede para indicar, essas letras aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Esse ângulo aqui, ó, todinho, esse AB, mede 100 graus. E a gente sabe que no losango, essa retinha aqui, ela sempre vai ser a mediatriz. Então, o ângulo A mede a mesma coisa que o ângulo B. Logo, se aqui tudo mede 100, aqui mede 50 e aqui mede 50. Desta forma, eu também posso dizer que o ângulo oposto é igual, então aqui é 50 e aqui é 50. Deste modo, eu tenho, pois, que aqui a gente tem 100 mais 100, 200. Como a soma dos ângulos internos de um losango tem como resultado 360, quer dizer, então, que
os outros dois ângulos grandes somados dão 160. Se os dois ângulos aqui somados dão 160, quer dizer que cada um desse ângulo completo tem 80 graus. Se novamente está dividido na metade, H é 40, G é 40, C é 40, D é 40. E está aqui ó, embaixo exposto. A que é igual a B, que é igual a E, que é igual a F, mede 50 graus. C que é igual a D, que é igual a G, que é igual a H, mede 40 graus. Desta maneira, e como eu disse a vocês no início, um exercício bastante visual, é preciso observar com muito cuidado para poder ter certeza dessas respostas. A quarta questão traz para a gente o seguinte: uma diagonal de um losango forma com um lado um ângulo de 36 graus. Calcule em graus a medida dos ângulos deste losango. Pessoal, vou aproveitar até esse desenho da questão anterior, tá bom? O que é que isso aqui está dizendo? Está dizendo, ó, que a medida em graus de um lado, num ladozinho tipo esse G aqui, mede 36 graus. E aí ele quer a medida dos ângulos desse losango. Se a medida do lado aqui mede 36, isso aqui tudo junto, ó, mede 72. Se mede 72, o outro lado também é 72. 72 com 72, 144. Falta quanto para 360? Falta 116. Quando eu divido 116 para 2, eu tenho 108 de um lado, 108 do outro lado. Se alguém tiver dúvida nessa conta que eu estou fazendo, pausa o vídeo e calcula aí, viu? Para ter certeza. Mas eu estou dizendo porque eu tenho certeza. As medidas são, olhando para o desenho de cima, ó, 72, 72, 108 e 108. Lembrando que eu estou usando o desenho de cima só para ilustrar o nosso problema. A quinta questão traz para a gente o seguinte: a diagonal de um retângulo forma um ângulo de 114 graus. Tá? Aqui é o nosso ângulo de 114 graus. Determine a medida em graus dos ângulos que essas diagonais formam com os lados do retângulo. Ou seja, o valorzinho aqui desse x e desse y. Pessoal, nesse caso aqui, como está formando, são duas diagonais de um retângulo, esse é o ponto médio, quer dizer então que o valor desse ângulo é igual ao valor desse ângulo, esses dois x são iguais. Se aqui é 114, para 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, falta quanto? Falta exatamente 66. Quando eu divido para 2, dá 36. E aqui é 90 graus, então o ângulo y vai medir 57, porque 33 para chegar em 90, faltam 57. A sexta questão traz para a gente o seguinte: um ângulo externo de um losango mede 140 graus e 30 minutos. Qual a medida em graus do maior dos seus ângulos internos? Pessoal, aqui é preciso a gente observar algumas coisas que nem precisa eu fazer o cálculo para eu dizer a vocês qual é essa medida. Se esse ângulo aqui mede essa quantidade aqui, ó, 140 graus e 30 minutos, o ângulo interno que completa ele vai completar a partezinha para chegar em 180 graus. E o ângulo que está de frente a ele é correspondente a essa partezinha. Detalhe, se isso aqui está completando para dar 180, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, ele vai medir exatamente 140 graus e 30 minutos. Por quê? Porque eles são correspondentes, tá bom? Então, 140 graus e 30 minutos é a nossa resposta da sexta questão. Sétima, a bissetriz de um ângulo obtuso de um losango forma com um dos lados um ângulo de 64 graus. Determine a medida em graus de cada ângulo deste losango. Novamente, vamos se apropriar do losango anterior para tentar entender essa questão. Está dizendo, ó, que no ângulo obtuso, quer dizer, esse ângulo aberto aqui, ó, esse ângulo aberto aqui, eu vou ter uma bissetriz que corta esse ângulo e aí uma parte dele vai ser 64 graus. Se a metade é 64, quer dizer que esse ângulo todo é o dobro de 64, quer dizer que é 128. Então,
Um vai ter 128, o outro vai ter 128. Lá em cima, para completar 128, para completar 180, 52. Lá embaixo, 52. Tá aí o nosso gabarito. Lembrando que eu estou utilizando esse desenho só para ilustrar essa questão, tá bom? Oitava questão, para finalizar o nosso exercício, diz o seguinte. Na figura abaixo, temos um quadrado ABCD de um triângulo equilátero ABE. Sabendo que o triângulo BEC é isósceles, determine a medida do ângulo BEC. Vamos lá determinar. É uma questão bastante interpretativa, porque eu preciso compreender direitinho qual é a propriedade desses triângulos que estão aí sendo apresentados. Veja bem, a figura abaixo tem um quadrado ABC, esse quadradozão aqui, e o triângulo ABE é um triângulo equilátero. Quer dizer o quê? Esses três lados, eles são iguais. Logo, esses três ângulos são iguais. Logo, eu posso dizer a vocês que esses três ângulos, cada um deles vai medir 60 graus, tá bom? E aí eu tenho um segundo triângulo, eu tenho o triângulo BEC. O triângulo BEC é isósceles, ou seja, esse lado aqui é equivalente a esse lado aqui. O que faz com que esse ângulo X seja igual a esse ângulo C aqui. Mas vamos aqui observar esse ângulo B. Eu tenho aqui no triângulo esse ângulo medindo 60 graus, tá bom? Se esse ângulo mede 60 graus e eu estou dentro de um quadrado e esse ângulo mede 90, o restante aqui que pega essa pontinha do triângulo menor, ele vai obrigatoriamente medir 30 graus. Everton, por quê? Porque aqui eu já tenho 60, para eu completar os 90, eu preciso de mais 30. Se esse aqui mede 30 e esse triângulo é isósceles e esses dois ângulos têm as medidas equivalentes, 30 para eu chegar em 180, faltam 150. E aqui eu vou dividir 150 para 2. Logo, o meu ângulo X aqui vai medir 75 graus. Ok? Pessoal, essa é a correção do exercício. Agora a gente vai explorar um material novo, conteúdo novo dessa aula que vai tratar a respeito de trapézios e trapezoides. O que vem a ser um trapézio? Um trapézio é todo quadrilátero convexo que tem apenas dois pares de lados paralelos. Como assim, Everton? Observem aqui no nosso desenho. O lado AD é paralelo ao lado BC. Já o lado AB não é paralelo ao lado DC. Ou seja, ele possui apenas um par de lados que é paralelo, tá bom? E a partir desse trapézio que eu acabei de mostrar para vocês, a gente observa que a base maior BC, a base menor AD, AE, que é a altura do trapézio, ó, AE está aqui, ó, traçado dentro do trapézio, cortando um ângulo de 90 graus para poder garantir essa altura. E os pares de ângulos suplementares, ABC, BAD, ADC e DCB. E as diagonais AC e a diagonal BD. Os trapézios são classificados em trapézio. Aí tem a classificação. Eu tenho o conceito de trapézio, eu tenho a classificação dos trapézios. Eu tenho os trapézios retângulos, os trapézios isósceles e os trapézios escalenos. Aí a gente vai ver cada um deles agora. Como é que é um trapézio retângulo? Trapézio retângulo é aquele que tem dois ângulos retos. Onde é que eu vejo esses ângulos retos? Aqui, ó, do lado, por exemplo. Ele é meio que um trapézio. É um trapézio porque esse lado aqui não é paralelo a esse, só tem um par de lados paralelos, mas ele apresenta para a gente dois ângulos retos. Obrigatoriamente, um trapézio retângulo ele vai ter dois ângulos retos, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. O trapézio isósceles. No caso do trapézio isósceles, é aquele que tem os lados não paralelos congruentes. Considere um trapézio isósceles ABCD, esse aqui que está na figura, e observe a seguir que traçando pelo vértice D uma reta paralela a B, aqui ó, uma reta paralela a B.
determinamos o ponto E na base maior, onde o triângulo BDEC é paralelo ao grande ADEB, ou seja, cria-se uma reta paralela. O lado AB é paralelo ao lado DE e o lado AB é paralelo ao lado DC do trapézio isósceles. Como AB e DE são paralelos e AD e DC são paralelos, concluímos que DE e DC também são paralelos. E assim, o triângulo ADC é isósceles e temos ainda que os ângulos aí são paralelos, ângulo da base do triângulo isósceles e os ângulos também correspondentes. Portanto, se um trapézio é isósceles, os ângulos adjacentes à mesma base são congruentes, ok? Traçando aí ainda nesse trapézio as diagonais AC e BD, obtemos o triângulo BAD aqui, ó, BAD, e o triângulo CAD, tá aqui o triângulo, que são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado de congruência de triângulos. Podemos assim concluir que as diagonais do trapézio isósceles são congruentes. As diagonais dentro do trapézio isósceles também são congruentes, tá bom? O trapézio escaleno é aquele que os lados não paralelos não são congruentes, ou seja, eu não tenho aí lados que formam um ângulo de 90 graus e eles também não formam uma congruência. Então, eu chamo de escaleno. Lembrando lá do triângulo escaleno que não possui nenhum dos lados iguais ou congruentes. A ideia é basicamente a mesma. Todo trapézio retângulo é escaleno, tá bom? E aí nós temos uma outra nomenclatura para um negócio chamado trapezoide. Trapezoide é todo quadrilátero convexo que não tem lados paralelos. Isso aí não tem lado paralelo de jeito nenhum. E aí os trapezoides, eles podem ser milhares, milhões talvez, onde nenhum dos lados é paralelo entre si. E bem, pessoal, a intenção de hoje era essa, falar a respeito dos trapézios, dos trapezoides, fazer a correção do exercício. Talvez o vídeo tenha até ficado um pouquinho curto, mas não tem problema, a gente aproveita esse tempo para potencializar o momento tira dúvidas e também a execução do nosso exercício. Retornaremos agora ao nosso grupo de WhatsApp para dar continuidade tirando as dúvidas, tá bom? Aguardo vocês lá.